Que maravilha! Tô aqui, ó, num parque em Portugal, de boa, fazendo aquela caminhadinha, né, pra esparecer a mente. E lembrei de uma coisa devido a algumas perguntas que muitos brasileiros me mandam no Instagram sobre a área da restauração em Portugal. Pessoal, muitos brasileiros que já vieram, que vêm aqui para Portugal, trabalham de início na área da restauração, que são os restaurantes. Como empregado de mesa, lavar um prato, isso e aquilo. Mas eu quero contar uma história para vocês que me aconteceu, que eu fiquei assim, não é possível. Sendo humilhado, poxa, Léo, mas em que sentido? Num restaurante aqui em Portugal. Vem comigo e entenda. Então, para contextualizar vocês, eu quero começar dizendo uma coisa. Muita gente lá no Brasil já tem uma carreira, já trabalha em determinada área há muito tempo, talvez estudou para fazer o que faz lá no Brasil e quando vem aqui para Portugal vai pensar assim, poxa, chegando lá vai ser tranquilo, eu já estou acostumado a fazer isso. Aí pensa assim, eu não vou trabalhar na área da restauração. E se eu precisar de trabalhar na área da restauração, se eu precisar de trabalhar como um pedreiro, como um trolha, eu vou tirar de letra, né? Que eu já estou acostumado a fazer várias coisas aqui no Brasil. E, poxa, quando eu chegar lá vai ser tranquilo, tranquilo, tranquilo. Só que algumas pessoas não percebem as diferenças de realidade do Brasil e de Portugal, sobretudo a nível turístico. Poxa, Léo, mas explica isso aí pra gente. Por que você está falando necessariamente da situação turística? Pessoal, quem vem... que legal, ali pra frente tem um pavão andando de boa. Quem vem aqui para Portugal, sobretudo na área, na altura turística para trabalhar, que é ali para os meses de junho, julho, vai sentir a pressão. Então assim, o chefe vai te dar assim na cabeça se você estiver agindo de forma lenta, a maioria, né? Você vai ter que lavar prato, você vai receber milhares e milhares de pratos para lavar ali, uma correria doida, e você vai ter que saber lidar com isso. Só que o meu caso em específico, não foi uma humilhação direta, assim, com o patrão. Assim, o patrão me xingou, me humilhou na frente das pessoas. Não foi isso. Muito pelo contrário, foi uma humilhação talvez indireta, mas que depois foi bem resolvida e vocês já vão entender o porquê, com um colega de trabalho meu. E vocês vão perceber porque foi uma humilhação indireta e depois isso aí, digamos que teve um bom resultado, né? Foi um mal que talvez veio para bem. Eu estava morando em Vila Nova de Mil Fontes, eu vim trabalhar aqui no Porto. Cheguei aqui no Porto, primeiro dia já mandei currículo, segundo dia mandei currículo, quando foi no terceiro dia eu já estava empregado. E eu fui trabalhar num restaurante ali na Ribeira. Isso aqui por uma questão de privacidade, eu não vou falar dos nomes, né? Não vou dar nome aos bois, como a gente fala no Brasil. Mas fui trabalhar no restaurante... Gente, tá doido, as galinhadas cantando aqui, ó. Que isso? Fui trabalhar no restaurante X lá. E aí a vaga era para empregado de mesa. Na entrevista de emprego, o chefe me perguntou assim, olha, você fala inglês? Eu falei, olha, eu não sou fluente em inglês, mas estou estudando. Então acredito eu que para atender as mesas aqui, o galo tá cantando aqui demais, para atender as mesas aqui vai ser de boa. Papo vai, papo vem, eu falo assim, olha, começa amanhã. E eu comecei. Olha, só para vocês não ficarem perdidos aqui, ó, são esses bichinhos tudo que estão cantando aqui, ó. Tem pavão, tem galo, galinho. Ih, ó, o pavão até começou a correr atrás do galo, tá brabo. Beleza, pessoal. Aí eu entrei nesse restaurante, tranquilo, meus colegas estão lá, e uma pessoa me disse assim, Léo, cuidado com esse colega aqui. Tinha um colega lá no nosso meio, que ele também era empregado de mesa, e um dos colegas falou assim comigo, cuidado com esse outro colega, porque ele não gosta de brasileiros. Eu falei, gente do céu, mas que é isso? Eu nem conheço ele, e eu quando eu for conversar com ele, eu vou tratar ele bem, mas ele não gosta de brasileiros? Como que funciona isso aí? Basicamente ele era judeu, né? Ele era judeu e ele, de acordo com o que me disseram, algumas pessoas já tinham tratado ele mal. E aparentemente o jeito dele não batia com a grande maioria das pessoas que são do Brasil. Não sei se ele teve más experiências, que ele morava no Brasil, mas tinha família hebraica, né, a família judia e acho que misturada com o pessoal de Marrocos. Acho que a mãe era marroquina, o pai era mesmo lá de Israel, depois eles foram morar no Brasil. Eu falei assim, agora eu tô encabulado, quer saber de uma coisa? Eu não vou ter medo não, eu vou conversar com esse cara. Aí, gente, olha que engraçado, né? Eu tava lá, me esforçando bastante para aprender o inglês. Chegava assim um turista espanhol, também tentava conversar. E a partir daquilo, eu comecei a criar interesse pelos idiomas.
Esse meu colega que me falou do outro colega, ele chegava assim e falava em francês. Aí eu comecei a criar mais interesse ainda. Eu até lembro das primeiras palavras que ele me ensinou. Falou assim, olha, para você tratar uma rapariga, né, uma mulher mais nova, uma moça mais nova, em francês você vai falar mademoiselle. Aí eu comecei a anotar, peguei um caderninho, fiquei louco com aquilo. E quando de repente chega esse tal rapaz que não gostava de brasileiros, atenção, que fique bem claro que ele era brasileiro, mas ele tinha ascendência tanto árabe quanto judia, ok? Lá de Israel. Aí, de repente, esse cara chega. E aí foi humilhação em que sentido? O amigo aqui falava francês, inglês, desenrolava no espanhol. Eu não falava nem espanhol, não falava nem inglês direito, estava aprendendo, né? Mas eu estava realmente demonstrando interesse em aprender. E o amigo, ele chegou e falava nada mais, nada menos do que 10 idiomas. Aí eu pensei comigo, não, quer saber, cara? Primeiro o pessoal tinha me falado assim que ele não gostava de brasileiros. Era pra eu ter ficado com medo e logo nem sequer meter conversa com ele, que foi a recomendação que me deram. O próprio colega lá, o outro colega tinha falado isso comigo. Olha, não conversa com ele, senão ele vai começar a te humilhar aqui, vai querer te tratar mal. Não conversa com ele. Mas quando eu vi aquele rapaz falando 10 idiomas e trabalhando como empregado de mesa, eu falei assim, pessoal, atenção, quando eu falo assim, e trabalhando como empregado de mesa, eu não tô falando que a profissão de empregado de mesa é ruim, mas quando a gente pensa, poxa, uma pessoa que fala 10 idiomas, ela consegue, a princípio a gente vai pensar, pô, essa pessoa consegue estar onde que ela quiser. Lá no Brasil, a gente não costuma falar às vezes nem o inglês, baixa porcentagem da população brasileira fala inglês. Quando a gente pensa numa pessoa que fala inglês, francês, espanhol e vários outros idiomas, ele falava também o alemão, falava árabe, falava hebraico. Gente, a primeira imaginação que a gente vai ter é de que a pessoa pode estar lá no topo. Aí eu falei assim, não, eu já virei fã desse cara. Como que uma pessoa dessa, que fala 10 idiomas, trabalha aqui do meu lado? Eu vou ter que colar com ele e tentar ser igual ele. Eu comecei a me inspirar nele, sabe? Não, aí olha como que são as coisas. A princípio era para eu evitar esse rapaz. Como eu virei fã dele, eu falei, não, vou me aproximar. E aí só que tinha aquela barreira, né? Supostamente aquele mesmo rapaz não gostava de brasileiros. E eu era um brasileiro. Eu pensei assim, poxa, para ele não gostar de brasileiros, né, ele deve ter algum motivo que levou ele a ter o pensamento que ele tem atualmente. Talvez ele foi maltratado por brasileiros anteriormente, talvez passou isso, aquilo, mas eu vou enfrentar essa situação. Poxa, com muita humildade, cheguei, conversei com ele, tratei ele bem. Pessoal, vocês não acreditam que depois de um tempo, sem brincadeira nenhuma, a gente virou melhor amigo ali dentro do restaurante? A gente sentava, ficava do lado, ficava conversando sobre essa questão de idiomas. E aí eu comecei, a partir de então, focar cada vez mais, sabe? Eu quero aprender inglês, quero aprender alemão. Eu e ele viramos, a partir daquele momento, melhores amigos. Mas eu quero também deixar aqui bem salientado para vocês, a partir dessa experiência que eu tive, é o pessoal que me perguntou, poxa, que isso? Que isso? Pessoal, essas galinhas querem me atacar, o que é? Estão correndo pro meu lado aqui. Que é isso? Oxe, que foi, galinha? Tá querendo me atacar, doidona? Acho que não, acho que ela só me viu aqui, ficou feliz e veio pro meu lado. Eu quero salientar isso aqui, ó. Às vezes, as pessoas passam por más experiências e vão querer julgar determinada raça, determinada etnia como um todo. Olha só a lição que a gente consegue pegar a partir dessa experiência que eu tive. Poxa, a princípio, aquele rapaz, ele odiava as pessoas que eram do Brasil. Ele teve, com certeza, situações ruins no passado, mas aquilo lá foi, digamos, a prova de que nem todos os brasileiros são iguais, nem todos os portugueses são iguais. A gente tem que entender a individualidade de cada um. E foi o que aconteceu. Olha, e digo mais, agora assim, a nível prático, Léo, você já passou alguma humilhação direta mesmo em restaurante, trabalhando com atendimento ao público? Já, e eu explico para vocês como que foi. Olha, a primeira situação, quando a gente é brasileiro e está recém-chegado aqui em Portugal, vai para qualquer outro país, a gente fica, entre aspas, bobo quando encontra outro brasileiro na rua. Poxa, olha meu compatriota ali, olha minha compatriota ali. E a gente tem até a tendência de ficar até mais aberto com essas pessoas, sabe? De onde que você é? Tá aqui há quanto tempo? Tá só passeando? É normal, provavelmente os portugueses também, sei lá, na Suíça, na França, vão fazer isso, não sei. Só que
eu trabalhando num restaurante, era num café, na verdade, da Baixa. Isso aqui é um exemplo de humilhação, então, maltratamento direta, né? Eu fui atender a mesa da senhora assim, poxa, era uma família de brasileiros. Aí, poxa, a mulher veio falar assim comigo, né? A senhorita, ela veio falar assim comigo: olha, acho que eu quero um sumo natural de laranja, por favor. Beleza, eu falei assim, ok, vou lá dentro pegar o seu pedido então, tal. Aí eu voltei, pessoal, fui pra cozinha e lá eles falaram assim, olha, o sumo de laranja acabou, agora só tem com pau, eu acho, com pau de laranja. Eu não me lembro dos detalhes exatos assim na altura, mas foi mais ou menos nessa linha de sentido. Aí eu voltei, gente, de forma toda educada. O que deixa a gente mais pé da vida é que quando se a gente estiver tratando a pessoa com, né, falta de respeito, então com indiferença, às vezes entende-se ela retrucar tratando você mal. Agora não, eu lá todo sorridente, falei assim, família de brasileiros, tranquilo. A mulher não me vira, eu falei assim, olha, o sumo de laranja natural acabou, a senhora quer o com pau de laranja? Ela vira e me fala assim, olha, desculpa lá, se eu quisesse com pau de laranja, eu tinha te pedido com pau de laranja, eu não quero mais nada não. E fechou a cara. Gente, aquilo pra mim eu fiquei pé da vida, cara, pé da vida. Sabe quando você fala assim, não, eu só não retruco na mesma maneira, não xinga essa pessoa aqui pra não perder o emprego? Porque infelizmente a gente tem hora que precisa do dinheiro, a gente não pode tratar na mesma moeda algumas pessoas. Alguns patrões, até se veem os funcionários sendo humilhados, eles vão lá e fazem questão até de falar assim, olha, não precisa de atender aquela mesa, seja lá o que for. Eu falei assim, quer saber? Voltei lá na cozinha e falei, pessoal, olha, eu peço desculpas, mas aquela mesa lá eu não vou atender. Aquela mesa daquela senhora ali brasileira eu não vou atender. Agora, isso aí foi um exemplo brabo de humilhação direta. Ah, que isso, Léo. Agora, mas aí você tá falando dos brasileiros, aí você vai sujar a nossa imagem. Pessoal, se você tá com esse pensamento, você ainda não entendeu onde que eu quero chegar com esse vídeo. Uma vez também, só pra a gente ter aqui um ponto de equilíbrio, eu já falei isso no outro dos meus vídeos, mas uma vez eu também fui fortemente humilhado, né, com o dedo na cara, por um amigo que era português, porque eu falei a língua portuguesa aparentemente de forma errada. Eu tratei ele por tu, e supostamente eu tinha que lhe tratar por você ou por senhor, mas não foi por mal, eu tratei ele assim porque eu achei que era o hábito tratar todo mundo aqui em Portugal por tu. Eu tava recém-chegado, mas aí depois eu fui entender que por tu a gente só trata quem a gente tem mais intimidade. Mas enfim, no fundo ele me xingou todo, de tudo quanto é nome, colocou o dedo na minha cara, só faltou me agredir na loja que eu tava. Isso tudo pra falar que pessoas ruins vão existir tanto sendo brasileiras, portuguesas, norte-americanas. A questão é, pessoas ruins, eu vi uma frase outro dia, não tem pátria, né? Pessoas de má índole não tem pátria. É a individualidade de cada um que a gente tem que analisar, caso a caso. Mas enfim, para além dessas situações ruins que a gente também tem que expor aqui para as pessoas entenderem que estão predisposta, você vai trabalhar na área de restaurantes, vai trabalhar como empregado de mesa, como recepcionista, como atendente de loja. Se a pessoa vai lidar com o público, até mesmo lidando com colegas de equipa, lidando com o chefe, assim, você pode passar por situações mais, né, desfavoráveis. Só que, no meio disso tudo, a gente tem que tentar aproveitar o lado bom das situações. Então, o foco desse vídeo aqui era falar sobre aquela humilhação indireta que eu passei acerca de, poxa, um cara tão grande trabalhando comigo do meu lado assim, enquanto eu estava pequenininho em termos de conhecimento. O que eu tirei de bom proveito dessa situação? Eu tinha duas opções naquela altura. Ou simplesmente ignorava aquele cara, né, já que supostamente de fato ele odiava as pessoas que eram da minha nacionalidade, ou tentava quebrar aquela barreira que ele tinha criado com o tempo. Eu escolhi a segunda opção. Quebrei aquela barreira e consegui, graças a Deus e também graças à atitude que eu tomei, hoje em dia eu vejo o reflexo disso, consegui colher grandes frutos. Porque, pessoal, é aquela mentalidade que eu tenho. Águia anda com águia e ninguém é perfeito. Na minha opinião, aquele rapaz que eu me inspirei nele era a águia. Ok? Que ele tinha um defeito, conforme todo mundo tem, que é o que? De a princípio, tá julgando as pessoas pela nacionalidade e não pela individualidade de cada um, conforme eu disse anteriormente. Só que mesmo assim, ele ultrapassou aquilo e, poxa, me tratou bem, virou meu amigo. Depois eu comecei a estudar então o inglês, o alemão, comecei a criar gosto por idiomas e falei assim, se ele consegue, eu também consigo. Então aquele menino, aquele Leonardo que chegou aqui com 19 anos, que não falava nem sequer o inglês, para a honra e para a glória do Senhor, hoje eu consigo, poxa, me comunicar em inglês, em espanhol, em francês, em italiano, em português. Então torna-se até mesmo mais fácil, poxa, conseguiu uma nova oportunidade de emprego, né? Abre-se novas portas.
Então, essa dica vai sobretudo para você, meu amigo, que quer emigrar, que quer começar uma vida nova. A vida nova sobrepõe você talvez deixar de lado, mas com as experiências que você já teve, enfim, tentando trazer aquilo como bagagem, mas deixar de lado muitas coisas que você já tem construídas e começar de fato do zero. Então, aquela pessoa que fala assim, no Brasil eu era advogado, no Brasil eu era engenheiro, isso aqui, e aqui, ok, se você conseguisse entrar na sua área novamente, tranquilo, interessante, e parabéns. Mas se for necessário de entrar no restaurante, se for necessário de entrar como um limpador aqui, ó, fazer limpeza, lavar prato, recomece, mas com a cabeça, humilde, com a mentalidade de uma pessoa humilde. Desce do salto, fala assim, poxa, eu sou advogado lá no Brasil, eu tenho muito conhecimento, eu vou trabalhar com empregado de mesa que agora, eu vou trabalhar com empregado de limpeza, não, eu já tenho muito mais conhecimento que essas pessoas. Vai com calma e com muita calma, que você pode estar grandemente equivocado, ok? O meu conhecimento lá de direito no Brasil, eu tinha até passado em concurso público, antes de vir para Portugal, não valeu de nada para eu entrar na área da restauração. Muito pelo contrário. Enquanto vários lá que não tinham conhecimento talvez de direito, de parte legal e assim, tinham conhecimento em outras coisas. Em idiomas, falavam 10 línguas, outros falavam 3, quando pouco. E eu lá, do zero. Mas graças a Deus, com a humildade, com a mentalidade que, poxa, eu tenho que me reconstruir. Eu consegui, subir degraus. E é assim que tem que ser, pessoal. Então eu espero que esse bate-papo, né, de acordo com algumas perguntas que o pessoal tinha me feito, se é tranquilo trabalhar na área de atendimento ao público aqui em Portugal, na área da restauração, se é bacana, se é fácil, se é difícil. Espero que essa minha história, esse meu relato aqui tenha lhe servido de alguma coisa, né, que você possa levar como aprendizado, talvez para alguma área da sua vida, para algo que você agora vai começar a fazer, não vai fazer, e tentar entender o lado das outras pessoas, porque tipo, essa situação aí, por si só, do cara falar de tá numa situação, não gosto de brasileiro, pra ele, e aquilo lá talvez já poderia ser a gota d'água para alguém, eu passar perto dele e fechar a cara, talvez poderia até ser mentira do outro cara, falar assim, ele não gosta de brasileiro, talvez ele que não gostava do outro cara e queria que eu não chegasse perto do outro cara também, sabe? Não sei, pode ser 1000 coisas, só que a gente tem que ter calma, tentar ser ali, resiliente, tranquilo, humilde, né? A humildade te leva longe, e entender o lado da outra pessoa, por mais que seja difícil às vezes, e alcançar bons resultados através disso, né? Tanto para você, entender que você está numa posição que talvez você precisa de, poxa, às vezes se rebaixar para se erguer, entendeu, pessoal? Não é ficar se humilhando, mas é se rebaixar para se reerguer. Entender que você está numa posição de que você está aprendendo num país novo, de que você tem muito ainda a construir, que aí eu tenho certeza absoluta que com essa mentalidade você vai chegar longe. E sempre tendo aquela mentalidade, a gente nunca sabe de tudo, sempre a gente consegue aprender algo novo, sempre a gente consegue subir mais algum degrau. Então tamo junto e misturado, o vídeo de hoje foi mais um bate-papo e eu depois tenho novidades ao transcorrer dessa semana para vocês. Já comprei o meu terninho, já tá aqui, depois eu vou explicar tudo, o que tá acontecendo, o que não tá. Minha mãe ainda tá na luta dela, a gente tá lutando junto ali para negócio de emprego correr tudo bem. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa aí nos comentários Papo Reto, ok? Escreve Papo Reto, deixa o seu like, se inscreve no canal. E senhoras e senhores, foi tudo por hoje, é um bate-papo aqui para inteirar vocês de algumas coisas que acontecem. Que aconteceu comigo, pode acontecer com vocês. E se não acontecer com vocês, pode servir de lição para alguma repartição da sua vida. Tamo junto e misturado e até o próximo vídeo daqui, da Léo TV Portugal. É nóis!